em homenagem ao comandante Jesus Santruz, comandante da FARC, caído em combate em maio do ano passado, emboscado pelas forças de segurança colombianas. Ele é um dos comandantes que retornou às armas, né? Que vai renegar o processo de paz, dado ao que está acontecendo pós-processo de paz, né? Eu quero só dizer uma coisa para vocês, sem um desvio guerrilheirista, mas eu e o companheiro Mergulhão, a gente já vem discutindo essa questão da FARC, da América do Sul, desses movimentos guerrilheiros há muitos anos. Há mais de 20 anos atrás, a gente fazia parte do CSPR, né, do Comitê de Solidariedade aos Povos em Luta, e lá a gente conheceu muitos outros companheiros brasileiros valorosos, que também faziam essa discussão da América do Sul a nível de integrar as lutas brasileiras com as lutas continentais, né? E principalmente a questão da solidariedade aos movimentos guerrilheiros. Porque naquela época já se discutia o Plano Colômbia e a ideia de criminalizar todos os movimentos guerrilheiros. A ideia deles perderem o status de movimentos de libertação. Ou seja, aquilo que está na Carta de Direitos Humanos da ONU, que é o direito à rebelião, porque a ONU sagra isso, o direito à rebelião, aquilo vai ser subvertido pelos estadunidenses com o Plano Colômbia e depois do 11 de setembro, o negócio do eixo do mal, ou seja, vai haver uma criminalização dos movimentos de luta, transformando eles em terroristas, dando a pecha de terroristas. Não que isso já não houvesse antigamente, mas isso passou a ser um consenso internacional dentro dos países da OTAN. E isso vai intimando um processo em cascata para os outros entes, né? Era comum você ver países como Noruega, Finlândia, Suécia, esses países baixos, muitas das vezes posando na década de 70, na década de 80, como mediadores desses conflitos, de querer, oferecendo as suas plataformas de relações internacionais para ser mediadora. E pós-Plano Colômbia e 11 de setembro, esses países vão se submeter à ordem estadunidense e eixo do mal. E aí isso vai virar uma febre, dizer que o movimento guerrilheiro ele era movimento terrorista, que ele era movimento de cocaineiro, de venda de droga, e isso vai se espalhar dentro do partido da imprensa golpista, ou seja, na América do Sul toda, esse sistema de mídia corporativo vai abarcar nisso como uma ordem, né, o jornalismo de guerra. E aí havia nossa necessidade aqui de discutir isso. Então eu, Mergulhão e outros companheiros sempre tivemos muito próximo dessa discussão, principalmente da Colômbia, porque a gente estava aqui na Cuxia, inclusive lembrando que nós tivemos aqui no Brasil, durante muito tempo, um comandante Fariano e um comandante Heleno. Eles vieram para o Brasil tratar aí de alguns assuntos de saúde, e eles ficaram muito próximos da gente, né? Sob disfarce, obviamente. Um era padre, o outro era estudante, e teve um outro comandante também, Heleno, que foi baleado em combate, e ele foi transferido para o Brasil para tentar resolver um problema do fígado dele, e que ele não conseguia se tratar na Colômbia com segurança, então ele conseguiu ser extraído e ficou aqui, conviveu com a gente muito tempo. E o Bernardo até faleceu, né, Mergulhão? Sim. Bernardo faleceu. Medina, qual foi o paradeiro do Medina? Nunca mais soube dele, não. Lembrei o nome, o Mário. Outro comandante Heleno era o Mário. Também não. Eu sei que o Mário faleceu, mas não no Brasil. Como eu falei para ele aqui, o Mário, esse que esteve com a gente aqui no Brasil, ele, inclusive, à frente de relações internacionais do Exército de Libertação Nacional, carrega o nome dele. Enfim, então essa discussão sempre permeou. O Mergulhão, até mais do que eu, se tornou um estudioso do assunto, um cara que passou a devorar toda a literatura sobre isso, mas
mais sistematicamente até do que eu, e a gente trocava muita ideia, obviamente que tinham outros companheiros que faziam isso também. A questão palestina, a questão do sendeiro também. O Mergulhão me ligou no dia seguinte da live do sendeiro, querendo fazer já a parte 2 no dia seguinte. E, enfim, isso aí reflete hoje a necessidade que nessa época nós não tínhamos o YouTube. Quando o YouTube apareceu, eram só 5 minutos. O YouTube só aceitava vídeos de 5 minutos. Então era uma coisa mais TikTok do que outra coisa. Então a gente foi discutindo isso. Eu vou botar a câmera aqui para ver se vocês veem o quadro da Farc que eu tenho aqui em cima. Ó. Vê se dá para vocês verem, ó, lá em cima, ó, aqueles guerrilheiros lá. Entendeu? Aquela ali são 4 mulheres, 3 mulheres e um homem, comandantes da Farc. E a Farc tinha muitas mulheres comandantes. Isso era uma coisa muito bacana da Farc. A LN também tem muitas mulheres, mas a Farc eram mais. Então, essa discussão da Farc ela é importante, porque a Farc não acabou, a Farc retornou à luta, né? A Farc hoje retornou à luta com um exército já de quase 5 mil homens, ou seja, ela desmobilizou 30, mas já remobilizou 5. E já voltou a ocupar um espaço grande na colônia. Claro que é uma fase de reconstrução, mas a gente vai discutir também os motivos, e também no campo militar, que levaram à direção da Farc, né? Já sob comando do Timochenko, o comandante Timochenko, com a sua desmobilização. O que nós não podemos perder de vista, eu vou entregar a palavra para o Mergulhão, é que, desde a época do Marulanda Vélez, já existia a ideia de aceitar uma discussão. O Marulanda Vélez nunca foi obtuso a isso. Desde o final da década de 70, né, Mergulhão? O Marulanda Vélez já falava de um processo de paz e aceitava discutir, inclusive aceitava discutir até a desmobilização. Cuba, por muitas vezes, foi palco dessas reuniões bilaterais envolvendo um terceiro país, a ONU, o governo colombiano. O problema é que o governo colombiano esteve sempre sequestrado por Washington. Então, essas reuniões nunca avançaram. Finalizo dizendo também que esse processo de paz na Colômbia, nós acompanhamos muito de perto e fizemos parte, porque a gente aqui trocou e teve muito papo com o pessoal da Marcha Patriótica da Colômbia. Nós participamos de uma série de fóruns aqui no Brasil com a Marcha Patriótica. Inclusive, nós participamos de um congresso onde nós tiramos aqui uma série de encaminhamentos que foram levados para a Colômbia. Mas a gente sempre marcou um campo nessa discussão de que essa desmobilização não podia ser uma mera desmobilização. Ela tinha que ser cercada de uma série de outras entregas do Estado colombiano. Então, nós estivemos aqui com os companheiros da Marcha Patriótica há muito tempo e trocamos muita ideia. E, inclusive, tivemos um companheiro que nosso companheiro do nosso coletivo, que foi à Colômbia. Pedro, né, Mergulhão? Pedro vai à Colômbia e, inclusive, lá ele vai ter contato com os setores da Farc para uma discussão reservada, e ele foi muito bem recebido, porque ele era brasileiro e estava indo com essa discussão do pessoal da Marcha Patriótica. Mergulhão, a bola está com você. Bom, boa noite, João, boa noite, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui para fazer essa discussão com vocês sobre a Farc, sobre a América Latina, sobre a Pátria Grande, discutir a situação que nós estamos vivendo, discutir os caminhos, né, que levaram a Farc ao processo de paz, discutir também essas